Senhor Jesus, humildemente estamos aqui nesta noite, Jesus, para te ouvir, te escutar com os ouvidos da alma, te escutar com os ouvidos da alma. Ajude-nos a ser bem reverentes para aprender do Senhor. Nós nunca seremos bons alunos do Senhor sem que primeiro te reverenciamos com humildade de coração. Aceita nossa gratidão, nossa adoração. Fale conosco no profundo de nossas almas nesta noite. Cura, Senhor, não só a cura do físico, mas a cura do espírito. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão enfermas de espírito. As pandemias têm trazido opressão, depressão, preocupação. Restaura, Jesus, a cura psíquica de todos nós. Ajude-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, ver vocês, né? Esforçaram para vir. E os que não puderam, né, estão em casa. Deus ajude a cada um. E Deus ajude que passe logo esta pandemia, para que possamos reunir todos juntos. Nós temos os irmãos ali do Jardim Ingá, que depende do ônibus da igreja, estão gemendo, querendo que o ônibus volte a circular para eles virem. Porém, é decreto do governo, né? Não pode ter muito acúmulo de pessoas, então o ônibus não pode rodar. É sujeito a alguma coisa, alguma multa do governo. Mas oremos que Deus possa passar logo essa pandemia, para que todo o povo possa voltar a congregar. Internet em casa é bom, mas não é igual estar juntos, né? Juntos é diferente. Ali o irmão Zé Firino está ali. Todos, Deus os abençoe. Eu queria chamar aqui à frente o irmão Ronan e a sua esposa, irmã Ludmila. Vem aqui à frente. Irmão Ronan e a irmã Ludmila. Ele vai pregar, ela vai cantar o hino agora. Cadê o microfone, irmão Samuel? Está aqui. Ele vai pregar, ela vai cantar o hino. Ela canta, o pai dela falou que lá na igreja, lá ela canta, aqui que ela não canta, mas lá diz que canta bonito mesmo. O irmão Ronan, ele é um filho, não é? É um filho aqui da casa. E as circunstâncias da vida, às vezes, nos levam a ter que dar passos. E ele foi levado a dar esse passo, uma mudança. Ele está mudando lá para o Pará, estado do Pará. Como é que chama a cidade lá? Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás, onde mora o sogro dele, a família da esposa dele. Ele falou que é a circunstância. Eu falei, então a irmã agora pegou o nome, um apelido da irmã, é circunstância. Eu estou brincando, irmã Ludmila, é porque geralmente, desde que eu entendo por gente, é mais ou menos assim. A moça tem uma força maior para puxar o rapaz para a cidade dela. Geralmente é assim. Mas agora foi de novo, né? Foi de novo, mas eu creio que vocês vão ser felizes lá, sim. Então o Senhor vai dar a sua despedida, sua palavra de despedida, e depois a irmã Ludmila vai cantar aquele hino maravilhoso que ela canta para nós. Vai, irmão, segura ela que ela não desmaia, não. Fala. Amém. Irmãos, né? Boa noite, né, a todos.
Deus continue nos abençoando. E é muito estranho, né? Todo mundo com a boca tampada, fechada. Tem que voltar logo, né? Ou senão Jesus nos levar, né? Lá também está assim? Tá. Todo mundo usando máscara. Todo mundo. Essa pandemia não é só no Brasil, né? O mundo inteiro. No mundo inteiro. Orar para Jesus nos levar logo, né? O povo de Deus é alegre, então, né? Quer louvar. E devido, né, à circunstância aí do Covid-19, eu e a esposa... Afetou todo mundo, né? As finanças. Isso, eu e a esposa decidimos passar uma temporada lá no Pará. E o tempo Deus vai dizer, né? Então que a gente pede a oração dos irmãos. E foi bom, né? O tempo aqui presente, todo esse tempo, desde 2006. E pedimos a oração da igreja que abençoe nossos passos. Amém. A gente espera que no futuro, se for a vontade de Deus, a gente volte. E até lá, né? Cada irmão está no nosso coração. Amém. A irmã vai cantar o hino? Só aquele corinho para despedir, para ficar a sua lembrança. Aquele corinho que a irmã canta lá. A irmã canta para ele dormir à noite? Não? Não? Vamos levantar as mãos. Deus os acompanhe, os guarde e os dê sucesso nesse passo, né? Que seja um passo de sucesso. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Vão com Deus, né? Vão com Deus. Nós vamos nos colocar em pé. Você que está em sua casa também, faça de sua casa um santuário durante os cultos, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Nós vamos começar o quinto selo, estudo da mensagem, o quinto selo. Nós já estudamos um tempo atrás esta mensagem, mas eu estava estudando ela esta semana. Meu Deus, parece que eu nunca tinha lido. Muito rica, muito rica. Apocalipse capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Então aqui já não tem mais animal para denunciar o oposto, né? A noiva já não estará mais aqui na terra, então não precisa mais de proteção do animal de Deus. As 4 bestas só fica dando cobertura para a igreja enquanto a igreja está aqui. Hoje, quem ouviu a palavra do dia hoje? Nem eu entendia profundamente como eu falei aquilo na palavra do dia hoje. Foi na gravação que eu fiz, foi essa semana, né? Aquela de hoje, que me veio assim do céu aquela luz sobre os 24 anciãos e as 4 animais da parte de Deus e os 4 animais da parte do inimigo. Ficou muito bem claro hoje a palavra do dia. Depois você assista, ela está aí até amanhã 5h30. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Aqui não fala que é por amor de Jesus, porque essas almas aqui se trata dos judeus, e os judeus até hoje não creem que Jesus é o Messias, mas são judeus que morreram pela mão de Eichmann, Hitler, aqueles homens maus. Verso 10: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue dos que habita sobre a terra? Pedindo por vingança. E foram dadas a cada um deles vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. São 144 mil que vai completá-los. E seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Jesus, ajuda-nos, abra nossa mente espiritual para compreender as Escrituras, com o perdão de nossos pecados. Humildemente pedimos. Amém. Podeis assentar. Vamos estudar a mensagem, o quinto selo. Vamos começar onde ele, depois que ele lê a Bíblia, aqui no parágrafo 40.
parágrafo 40. Irmão Antônio Carlos, está com saudade do senhor, Deus abençoe. Cadê o bebê? Tá bom? Uma Marisa, tudo bem, né? Saudade do senhor. Essa pandemia nos distanciou muito, né? Fisicamente. O parágrafo 40 da página 6, você marca aí, mas vamos voltar ao parágrafo 26, só o 26, só o parágrafo 26, que o irmão Brana, ele ficava assim preocupado para pregar o próximo selo, o próximo sermão. Ficava preocupado, Senhor, vai ser o culto amanhã e o que eu vou falar? Ele dependia, como qualquer pregador hoje, depende 100% de Deus. Não pode, porque antes ele dependia dos livros teológicos de Ellen White, Joseph Smith. Ele baseava suas pregações naqueles livros dos teólogos que havia escrito. Porém, agora, ele chamado por Deus, ele passou a depender para os seus sermões 100% de Deus. E aqui no parágrafo 26 ele conta como que chegou para ele o quinto selo. Cada um dos selos ele dá a narrativa como chegou. E o quinto selo ele diz aqui no parágrafo 26: e quero dizer isto, e eu quero dar graças a ele que é onipresente, e que hoje, não sabendo coisa alguma sobre esse quinto selo, hoje, isto veio da mesma maneira misteriosa, coluna de fogo vinha no quarto dele. Veio esta manhã, por volta de 1h antes do dia amanhecer, quando eu estava lá fora em oração. Hoje, coisa linda, passou a noite em meditação, a coisa veio só de manhãzinha, 1h antes do dia clarear. Ele vivia numa expectativa, foi 8 noites, né? Foi os 10 sermões, 10 noites, 10 sermões que ele pregou, que foram os mais sobressalentes do seu ministério, porque não foi nada dele, foi a coluna de fogo que vinha cada noite no seu quartinho onde ele hospedava. Ele dizia o que ele deveria pregar, o que era cada selo, desde o primeiro até o último. Então, isto nos deixa muito feliz, muito seguro, que esta mensagem não é um aprendizado teológico de William Branham ou de homem algum. Ela é totalmente o Cordeiro. Lemos lá no capítulo 6, verso 1 de Apocalipse: e havendo o Cordeiro aberto. É o Cordeiro que traz para ele cada noite. Billy, William Branham, você vai falar assim, assim, sobre isto você vai falar assim, sobre isso você vai falar assim. Ele disse que teve que rasgar todas as anotações que ele tinha aprendido durante anos com os teólogos Ellen White, John Smith e outros. O anjo veio, a coluna de fogo veio para ele, que é o próprio Deus, né, que vinha, totalmente expressando para ele diferente do que ele tinha aprendido. Por isso que esta mensagem, amados irmãos, ela é 100% Deus. Por isso que ela choca com a lógica das religiões. Choca. Todos eles admiram, como admirava Jesus. Eles admiram esta mensagem, mas não dão conta de crer. Por que não dão conta? Porque ela não está de acordo com os princípios deles. Vocês lembram de Jesus? Até os incrédulos admiravam dos sermões de Jesus. Só que não dava conta de crer, porque era diferente dos sermões dos líderes deles, de Anás, de Caifás, de Gamaliel. O único que deu conta de crer no sermão de Jesus foi Saulo, porque foi a coluna de fogo que cruzou o caminho dele. Porque se não for Deus, ninguém dá conta, porque esta mensagem é sobre o natural. Tem que ser Deus para revelar à pessoa.
Senão você vai ficar preso à sua tradição, dizendo: mas eu nasci nessa, aprendi nessa, meu avô, meu pai, meus ancestrais foram criados tudo de acordo com essa doutrina de trindade, coisa, e agora chega esse homem falando de unicidade. Eu fico com medo de crer, fico com medo. Acho bonito demais essa mensagem, acho bonito demais o comportamento do povo desta mensagem, mas eu não dou conta de crer, porque choca com os princípios da cultura a qual eu fui formado, de minha família. Tudo bem, você tem que escolher ficar com a sua família ou ficar com Cristo, com a verdade. E é isso que sempre tem ocorrido. As pessoas preferem ficar com a tradição da família, a cultura onde foi criado, humanamente falando, e deixar Cristo, a verdade, de lado, porque choca com a tradição. Choca com a tradição. Mas, amados, nós devemos dar graças a Deus, porque nós tivemos essa ousadia de romper os paradigmas, dizer: choca frontalmente com a cultura a qual eu fui formado, desde meus avós, mas esta é a verdade que a minha alma sempre clamava. Minha alma sempre clamava por uma coisa verdadeira, e eu encontrei nesta mensagem. Não importa se choca com a minha cultura, se eu vou perder minha família, minha amizade, meu grupo de amizade, não importa. O que importa é que isto satisfaz a minha alma. Esta mensagem. E assim nós firmamos. Assim nós nos firmamos. Ela é a resposta do gemido que nossa alma tinha. Hoje nossa alma não geme mais como uma desvalida, como um órfão. Nossa alma não sente mais órfã. Nossa alma sente presença do Pai junto conosco. Então é melhor a presença do Pai celestial do que do Pai natural, né? Muitas vezes, ou em todas as vezes, né? É bom se fosse os dois, né? O Pai natural e o Pai espiritual. Mas às vezes o natural não dá conta de romper a cultura que ele foi criado. Mas você rompeu, você está aqui, você foi o eleito, predestinado para estar aqui. Devemos dar graças a Deus por isto. Então vamos a partir do parágrafo 40 da mensagem do quinto selo. O irmão Brana começa conversando, comentando sobre uma coisa ou outra. Lá na frente é que ele entra mesmo no estudo. Mas vamos aqui, parágrafo 40. Agora isto, falando sobre os selos, isto é bastante misterioso, ele comentando. E agora, em consideração às fitas e clérigos e mestres que estão ensinando aqui presente, assentados aqui presente. Veja, na reunião dele tinha muitos mestres, muitos clérigos famosos. Ele citava o nome de vários. Eles vinham porque eles admiravam as pregações de William Branham. Não dava conta de aceitá-la, mas admirava. Eles vinham com as cadernetas, anotavam. Veja, mestres que estão assentados aqui presentes. Agora, se vocês têm uma visão diferente disto, o Branham era muito educado, ele respeitava. Eu também tive, mas estou apenas tomando da inspiração que mudou completamente minha opinião sobre isto. Veio? Disse: eu também era como vocês, mas quando a coisa chegou a mim, me mudou. Amado, isso é gostoso, você ser mudado por Deus. 41. E então encontrei, à medida que a gente vê isto ser revelado, que está tomando de volta e trazendo aquelas eras da igreja e as escrituras exatamente juntas e unindo-as, vem? História, a Bíblia se unindo. Esta é a razão pela qual eu creio que vem de Deus. Agora nós entendemos isto. Por muito tempo nós não entendíamos a Bíblia,
Ele diz: porém agora nós entendemos isto. Oh, aleluia! Graças à coluna de fogo que veio para abrir nosso entendimento espiritual. 42. E penso que muitas vezes nós dependemos do que algum grande ensinador pode ter dito sobre isto, vem? Por muito tempo nós dependíamos. Isto está bem. Não condeno o mestre de modo algum. Eu não condeno ninguém. Eu só condeno o pecado, a incredulidade. Porém, ninguém, nenhuma pessoa. 43. E algumas pessoas têm dito: você condena as organizações? Não, eu não. Eu não condeno, eu condeno o sistema organizacional. As pessoas são maravilhosas. Agora, o sistema organizado que contra a palavra verdadeira, aí sim, isso é o diabo. Isso é o diabo. O diabo é que enfrenta a verdade de uma forma incrédula. Ele diz: não a pessoa ali, o grupo de pessoas que formam a organização, vocês sabem, eles são bons, mas o sistema pelo qual eles são governados, esse é o mal. Isso é o que eu condeno. Católico e protestante da mesma forma, que coisa. Eu tenho alguns dos melhores amigos que eu saiba são católicos apenas. Você entende? Pode ser que o homem esteja sentado aqui nesta noite, esse homem talvez esteja. A única maneira pela qual nós conseguimos construir este tabernáculo, falando do tabernáculo Brana lá, foi porque um católico romano se posicionou no tribunal ali e saiu na frente por mim. O rapaz, como ninguém, poderia fazê-lo, correto? E eles não puderam recusar isto. Ele era uma autoridade lá no estado, não é, de Kentucky. E ali o terreno onde o irmão Brana comprou, na época, era muito alagado, não podia construir, era impedido pela lei da prefeitura. E esse moço, um católico, que era uma autoridade lá, parou na brecha e abriu o caminho para o irmão Brana construir. Veja, o irmão Brana está elogiando. E disseram: eles o tinham projetado para um número demasiado de pessoas. 45, ele disse: isto não acrescentará mais do que 80 pessoas naquela igreja. Desse modo, disse, aquela igreja está de pé ali. Disse, eu conheço o pastor e tudo assim. E disse, aquela igreja tem estado ali. Disse, o resto de vocês pode acrescentar. Então, por que não podem eles? Um católico romano, um bom amigo meu, veio? Sim, senhor. 46. Um jovem que é um católico, um verdadeiro e leal amigo meu, estava falando comigo. Ele tinha uma determinada loja de ferragens antes que eu partisse. Ele disse: Billy, eu sei que você não crê em nosso sistema de religião, catolicismo. Ele disse: mas eu te digo isto agora. Disse: Deus tem honrado suas orações por nós, irmão Billy. Eu creio que se você entrasse em problemas em qualquer lugar da nação, disse ele, né? Cada católico no país viria a você, te ajudaria, né? Então, veja você, aquilo né? Eles eram amigos, respeitavam o irmão Brana, porque o irmão Brana respeitava eles, as pessoas. 47, ele diz: cada cruz nas costas. Foi como ele chamou isto. Eu estou falando da maneira como ele falou. Naturalmente eles alegam ser isto porque os cristãos primitivos carregavam cruzes sobre suas costas. Sabemos disto pela história. E eles alegam ser os cristãos primitivos, os que na realidade foram os católicos, que a palavra católico quer dizer universal. Eles foram os primeiros pastores ali de Roma. Primeiro foi Paulo, depois Júnior e Áquila e Priscila, não é? E depois foi, por último, foi o discípulo de João, o Policarpo, não é? O irmão Brando disse, eles foram, na realidade foram, mas o sistema
os tem desviado daquele caminho, sistema. Por isso que o irmão Branham é contra o sistema, a doutrina, né, dela. Veja você, 48, e aquela gente, um católico ou judeu, seja lá o que for, eles são seres humanos da mesma árvore de onde viemos, vem, isso é certo, eles são pessoas que amam e comem, bebem, dormem, exatamente como qualquer outra pessoa. E então nós nunca devemos condenar indivíduos, pessoas. Não, ninguém, vejam, mas não devemos condenar indivíduos. Porém, como um ministro do Evangelho, né, tenho que atingir aquela serpente ali, que é o sistema errado qual eles são governados. Aquela serpente ali que está picando aquelas pessoas, vejam vocês, e eu nem mesmo de mim mesmo não faria isto se não fosse a comissão de Deus. Oh, amados, isso que é lindo. O irmão Branham dizendo, eu jamais falaria contra o sistema deles, se não fosse uma comissão de Deus ter me dado para fazer isto. Ele respeitava, o irmão Branham era muito educado, a qual eu estou fadado a cumprir, veja, e devo ser fiel e verdadeiro à minha comissão. E ai dele se ele não pregasse essas verdades, nós todos estávamos perdidos hoje, né? Não teríamos tido esta luz que a mensagem dele nos trouxe. Parágrafo 50. Mas se um católico, judeu, ou seja o que ele for, vem aqui, seja ele maometano, grego, ortodoxo, ou que ele possa ser, se ele viesse aqui para receber oração, eu oraria tão sinceramente por ele como eu oraria por mim mesmo, correto? Certamente, porque é um ser humano. Tenho orado por budistas, xiitas, jainitas, maometanos e toda classe. Veja você assim, e eu não questiono, simplesmente oro por eles, porque eles são alguém, um ser humano que deseja ser curado. E eu tento tomar a vida, ou seja, eu tento tornar a vida deles, a vida para eles, um pouquinho mais cômoda ao longo do caminho. Oh, coisa linda, hein? O Branham, ele gostava de ajudar as pessoas. É a última frase dos 50. E eu tento tornar a vida para eles um pouquinho mais cômoda ao longo do caminho, ajudando-os, orando por eles, levando uma palavra esclarecedora, para que a vida para eles se torne mais cômoda, não tão pesada, não tão difícil, mas uma vida mais cômoda, mais fácil de ser levada. Oh Deus, ajuda-nos, dá-nos mais desse Espírito. 51. Agora entendemos que e muitos de vocês aqui eu conheço, há pelo menos 2 ou 3 estudiosos assentados aqui, e eles são inteligentes e leem a doutrina de outros homens sobre este assunto, né? Os selos. E eu quero que estes irmãos saibam que eu não estou condenando aqueles homens, estou só expressando o que o Senhor me mostra. E isto é tudo que tenho para pregar. Isto é tudo que tenho para pregar. É o que o Senhor, não uma seita religiosa, não um grupo de pensadores, não. Eu estou mostrando o que o Senhor me mostra. Ah, amados, nós somos alunos do Senhor. Isso é lindo, isso é lindo. 52. Agora não queremos nunca pensar alguma pequena lavadeira ou um garoto que trabalha no arado não possa receber a revelação de Deus, por ser simples, né? Porque veja você isto, Deus na verdade ele se revela em simplicidade, né?
E é isto que nós tivemos no domingo, a mensagem que ele pregou, Deus em simplicidade. Para começar, como ele se revela em simplicidade. E é isto que o faz grande. Isto é que faz Deus grande, é se mostrar em simplicidade aos humildes. 53. Agora deixe-me apenas revisar isto por um minuto. O que faz Deus grande é porque Ele pode se fazer muito simples. As pessoas entendem o contrário, né? As pessoas pensam que para ser grande tem que ser complicados. Para mim dizer que eu sou um crente da mensagem, eu tenho que pregar mistério e ser um pastor misterioso. Complica a cabeça das pessoas todinha para dizer que isso é terceira puxada. Não, terceira puxada é vida cristã, humilde, puro. Leia lá o 7º selo. Depois dele pregar todos esses mistérios tremendos, ele diz: busque viver uma vida simples, humilde, cristã. Não vá bisbilhotar nada, busque ser humilde. Isto faz Deus se tornar real cada dia mais para a gente, não é? Que Ele pode fazer de tal forma, tão simples, que os sábios deste mundo não o podem encontrar, porque fica procurando ele lá em cima. Por que eles tiveram dificuldade de aceitar Jesus quando ele veio? Porque ele veio lá de uma lavadeirazinha de roupa, de chinelas havaiana, que era até noiva de José, não era nem casada, nascimento até esquisito. Eles tiveram dificuldade de aceitá-lo pela forma da qual ele veio, porque a profecia era que viria um rei, e eles esperavam que ele desceria numa escadaria de ouro do céu, e através do palácio de Herodes, ou do lar de algum dos sacerdotes de Anás ou de Caifás, viria através de uma das filhas deles. Mas veio lá daquela Liazinha da vida, pequena Lia, era Maria. Veio lá Jesus. Eles tiveram dificuldade. Deus se esconde através da simplicidade. Eles não podem encontrar porque ele se faz muito simples. Agora observe. E este propriamente é o mistério da revelação de Jesus Cristo. O grande mistério é simplicidade. Que coisa linda. Vem, isto em si mesmo que não pode haver nada maior do que Deus. E você não pode fazer coisa alguma tão simples quanto Ele fez a si mesmo, sendo Ele tão grande que preenche os céus e a terra. E no entanto se humilhou. Se você visse ele andando ali nas ruas da Galileia, você diria: não pode ser de jeito nenhum. Era empurrado para lá, para cá, era até cuspido na face. Mas esse é Deus, esse é o Emanuel, é o Messias, sendo empurrado, marginalizado. Veja lá o Simão, convidou ele para a festa dele. O homem chega, Simão nem toca no nome dele. Ele tem que arrumar um banquinho lá para se assentar, e é discriminado na festa. Uma prostituta vai lavar os pés dele, como pode? O Simão, dono da casa, nem dá satisfação para este homem, e vocês dizem que ele é o Cristo? Rejeitado, marginalizado, desprezado. Mas a mulherzinha Maria, eleita, teve o prazer de lavar os pés dele. O Simão, deixasse para o Simão, ele saía com os pés sujos. Mas a Mariazinha, pecadora, teve o prazer de lavar com lágrimas.
e enxugar com os cabelos. Ela viu que aquele era Cristo. Porém o Simão não. Simão era o admirador de longe. Oh Jesus, graças te damos por entender que esta mensagem tão simples, tão desprezada das ordens religiosas, mas é a voz de Deus para as nossas almas nesta última era. Ela é a única coisa que nos traz saúde e sanidade espiritual. Ai de nós se não fosse ela. Mas é de uma forma simples. 54. Agora um grande homem, ele pode chegar a ser um pouquinho maior e talvez tenha que se inclinar e dizer: como vai? O grande homem, você lembra? O Zaqueu, que era o menor de Jericó, teve que inclinar para cumprimentar Jesus lá embaixo, mais baixo do que ele. E você veja, ou algo assim: mas ele não pode se fazer pequeno, há algo acerca dele. Ele é humano, o humano não dá conta de ser pequeno. O humano, você viu a rodinha de seres humanos? Logo desponta o bom da roda. O bom da roda é o sabe tudo, o sabe mais do que os outros, conhece de tudo, ele não sabe de nada, joga no escuro. E os bobão também não sabem, engole aquilo e sai falando: fulano falou, mas coisa jogada no ar, supondo, só para rotular o melhor da roda, o mais sabido daquela rodinha. O humano não dá conta de ser humilde, precisa de Deus entrar nele para fazer uma lavagem espiritual do seu egoísmo e ele se tornar simples e humilde. Se não for Deus, ele não dá conta de descer do pedestal, não. Ele quer mostrar o eu. Isso é coisa do humano, viu? Não tem ninguém melhor do que o outro, não. Não tem um humano melhor do que o outro, não. Você pode ver. Ele não pode se fazer pequeno, falando do humano. Porque quando ele chega a se tornar pequeno, então a primeira coisa que você sabe, ele tem que se referir ao que alguém mais fez e assim por diante. O humano. Ele não quer referir ao que o outro fez, ele quer dizer eu fiz, eu. Ele não quer dizer o outro. E então ele começa a elevar a si mesmo novamente, veja você. Mas veja aqui, mas em Deus, preste atenção nessa frase, mas em Deus o caminho para cima é para baixo. Sim, em Deus, para ser grande em Deus, veja quanto humilde você possa ser. Leia a mensagem, humilha-te. Ele repete essa frase várias vezes. Você quer ver quão grande você está? Veja quanto humilde você possa se comportar. É a grandeza de Deus, é expressada no nosso comportamento de humilde. E aí vem a mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, parágrafo 92. Ele diz: o nosso lugar como humanos é curvado ao pé da cruz, com a cara no chão. O dia que você sair deste nível, você quer ser maior do que Deus. Leia lá, perfeita força, perfeita debilidade, 92. O dia que você tirar a cara do chão e começar a levantar o nariz, você está querendo se tornar maior do que Deus. Nosso lugar como humanos é com a cara no chão. Deus ajude-nos a ocupar nosso lugar então. Humilhado ao pé da cruz. Vamos repetir a última frase? Mas em Deus o caminho para cima é para baixo, ao pé da cruz. É assim que você vai ser querido por Deus, em humildade. Deixa Deus ser o grande dentro de você. Não deixa
aparecer o você de fora. O irmão Branham expressa de uma forma tão linda sobre isso. Ele diz assim: o dia que eu conseguir tirar o William Branham do caminho, Deus fará coisa em minha vida que esse William Branham desconhece. Esse William Branham fala do ego, do prepotentismo, essa coisa errada de humano. Disse: o dia que eu conseguir tirar o William Branham do meu caminho, Deus fará coisa em minha vida que o William Branham de fora desconhece. E essa é a nossa luta, amados, é tirar o nosso humanitismo do caminho. O que mais atrapalha nós não é a pedrada que o homem e a mulher jogam em nós, não é isso que atrapalha nós. O que atrapalha nós é o nosso ego que nós mesmos desenvolvemos em nós. Falta de humildade, sabe? Compramos briga em todo lugar, sabe? Isso é o que mais atrapalha. Não é o próximo, o nosso próximo que nos atrapalha. O que nos atrapalha é o nosso posicionamento em nós mesmos, é o nosso mau comportamento. E aí nos encontramos todo embaraçado à margem do caminho e culpando o marido culpa a esposa, o pai culpa o filho culpa o pai, quando o sujeito da história atrapalhada somos nós, nosso homem de fora. É o protagonista das nossas derrotas, o protagonista das nossos fracassos, é o nosso homem de fora, é o nosso eu de fora. Escreva isso. A protagonista da sua derrota, irmã, é o seu eu de fora. O protagonista da nossa derrota, irmãos, é o nosso eu de fora, nossos insucessos. Se nós conseguirmos nos livrar desse homem de fora, Deus nos usará de uma forma melhor. Deus, ajuda a nós, Deus. Ajude a nós. É o nosso pedido. 55. O profeta prossegue: a sabedoria do mundo está tratando em seu conhecimento de encontrá-lo. Conhecer a Deus pela sabedoria humana. Eles simplesmente se distanciam dele, querendo conhecê-lo por sabedoria humana. Se distancia, lembra de Saulo de Tarso, querendo conhecer a Deus através do ensinamento de Gamaliel? Estava distanciando de Deus cada vez. Moisés, não é? Conhecer a Deus pela sabedoria egípcia. Ele se distancia dele ao fazê-lo. Vejam a sabedoria do mundo. Se você está tentando explicar algo através da matemática mundana, né, ou algo, recordem, ele mesmo colocou na Bíblia, em em Isaías 35, creio que é isto mesmo. É tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia. Veja bem, nem mesmo louco erraria nisto. É a coisa tão simples que o delinquente de mente, mas tendo uma alma sadia, pode entender. Você não consegue fazer a irmã Lia crer em 3 batismos de 3 pessoas de jeito nenhum. Ela não crê. Ela entendeu que Deus é um, o batismo é em nome de Jesus Cristo, não é? É assim. 57. O sábio o passa por alto através de sua sabedoria, vai se distanciando dele ao tentar encontrá-lo através da ciência. Sempre é assim. Veja esses grandes estudiosos que querem ver Deus. Agora não se esqueçam disto, isto estará gravado, veja. Os sábios em sua sabedoria se distanciam ao tentar encontrá-lo por sua sabedoria. Eles o perdem. Perderam há muitos anos. Vejam, se eles pudessem ser suficiente grandes para se tornarem suficiente simples, eles poderiam encontrá-lo. Se você for grande o suficiente para se tornar simples o suficiente, veem isso, e vocês sabem que realmente é a verdade.
58. Tenho ido a pessoas em seus escritórios e assim por diante que realmente eram grandes homens, reis, veja você, e potentados e monarcas, e geralmente eles são grandes homens. Então eu tenho ido a lugares onde um sujeito tem só uma muda de roupas, talvez um ministro que desejava argumentar comigo, e você pensaria que o mundo não poderia girar sem ele. Camarada só tem uma muda de roupa, mas você ouve, parece que o mundo não pode existir sem ele. Ele é o bom da roda, sabe? Irmão Brana falando. Vejam, isto é só um inchaço na cabeça. Veja, inchaço, cabeça egocêntrica. Deus livra-nos disto. Amém, irmãos? Mas um grande homem se assenta e tenta te fazer pensar que você é o grande homem. Esse é o grande. Veja, ele pode se humilhar. Oh Deus, dá-nos mais disto. Dá-nos mais dessas qualidades. Ser grande é isto. O grande é aquele que se assenta aos seus pés dizendo: você que é o grande. É você que é o grande. Esse é o grande, que tem humildade de descer, não tem prepotência, não tem esse egocentrismo que os humanos têm. Eu fico triste quando vejo pessoas querendo ganhar os outros com argumento humano. Eu vejo, meu Deus, esse irmão precisa converter muito ainda, quer ganhar no grito. Não é assim, não é? 59. E veja você, Deus é tão grande que Ele pode se humilhar ao nível tal que o ser humano não pode chegar. Veja você, isso é tudo em seu parágrafo 60. E eles estão tratando de encontrá-lo. Agora vejam, eles estão tratando de encontrá-lo, enviando os garotos à escola e obtendo um bacharelado de artes e grau. E eles estão tratando de encontrá-lo através de terminologia teológica da Bíblia. E eles estão tentando encontrá-lo através dos programas educacionais e pelos programas organizacionais e através das bonitas, e tentando encontrar. Ele não está ali. Deus não está ali nessas coisas. Absolutamente. Vocês estão lutando contra o vento, é isso tudo. Vocês estão se distanciando disto. Tudo bem, você tem que mandar seus filhos para a escola, tudo, mas pensando em profissionalizá-los para ser um cidadão, uma cidadã humanos, que possa ter um bom salário natural, mas não mistura isso com espiritual, não. Deus não está nisto. Isto é coisa de humano. Ter profissão humana, salário humano, estudar, profissionalizar, é necessário. Mas quando se trata de encontrar Deus, quanto mais simples você se tornar. E isso é que é difícil. Um médico, um doutor, um advogado, se assentar no meio dos leigos e chamá-los de meu irmão, abraçá-lo com lágrimas e dizer minha irmã, é raríssimo. No grupo de Jesus tinha pouquíssimo, que eu conheço, só tinha o doutor Lucas, que era médico, que era discípulo de Jesus. O resto era um Pedro da vida, sabe? Por quê? Por que não pode os doutos? Pode, é para todos. Mas por que eles não se incorporam no discipulado de Jesus? Porque eles acham que é perder tempo. Eles acham é perder tempo. Essa mensagem desse povo é muito simples. Ah, não, eu vou lá, eu tenho que me associar com onde está a primeira dama, onde está o ministro de Estado, congrega. É ali que é meu lugar, meu habitat. Eu vou descer o nível, estudei, formei várias faculdades, e me associar com um povo desse tipo, muita humilhação para mim. Tudo bem, então você não vai ter lugar lá no céu,
Porque lá no céu vai ser esse tipo de gente. Simples, Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurado os simples, os puros de coração, os simples, eles verão a Deus. Você vê a Deus é na simplicidade, simplicidade de espírito. Essa pessoa que tem um espírito armado, todo assunto que você toca com ela, ela já quer explicar tudo aquilo. Deus não está nisso. Tem coisa melhor do que você conversar com uma pessoa simples de espírito. Você conversa, ela diz: não sabia disso não. Não tem informação. É bom. Mas você conversa com a pessoa, ela já está super informada, com aquela informação até de fake. Sabe, querendo te envenenar com mentira. Não é bem assim não, é mais assim, é mais assim. A gente fica até desanimado de prosseguir o assunto. A gente corta o assunto e deixa, tá bom, você já sabe, então tá. Sabe, tem coisa melhor do que a virgindade, irmão. Ser virgem de mente. Mente virgem para o mal. Mente virgem para o mal. Mas mente hábil para o bem. Bem, ser um profissional na área tal, seja um expert naquela área da sua profissão, mas não queira se meter em áreas que não é sua. Quando você não tem certeza que aquilo é verdade e começa a defender tal ideia, isso não é grandeza, isso é ignorância. Isso é ignorância. Não se meta em áreas que você não tem conhecimento de causa, porque você ouviu fulano, beltrano falar, mas eles falam de acordo com a política deles. Cada um tem sua política e interpreta as coisas de acordo com a sua política, com o seu belo prazer, com a sua conveniência, e você pega e passa aquilo para frente e briga por causa daquilo. Isso é ignorância. Não, a verdade que nós temos que passar para frente é essa aqui, ó, a Bíblia, palavra de Deus. Essa sim deve ser divulgada. Esta é a verdade verdadeira que existe. Essa aqui não é fake não, não é falso não. Ajuda-nos, Pai, descer de nossos pedestais, e sair desse banquinho do ego. Tudo a palavra dele é que tem que ser a final, porque sabe de tudo. Às vezes é melhor perder do que ganhar. Às vezes é melhor perder um debate, quando você não tem segurança do que está falando. É melhor você perder do que enfrentá-lo e depois ficar com a cara grande, porque o que você defendeu baseado em fake, em mentira. Você vai ficar com a cara grande. Então perca o debate. Diz: olha, eu não vou debater contigo porque eu não sei, não tenho conhecimento de causa. Eu ouvi falar, mas hoje o que tem de mentira nessas coisas é muito mais do que a verdade. Eu não vou debater não sei. A única coisa que eu sei é da Bíblia. A Bíblia eu sei, que eu tenho um profeta. Mas sobre coisas eu não vou não. Nós compramos briga por besteiras, defender teses, porque o fulano falou, o beltrano falou. Para com isto. Vamos descer de nossos pedestais e dizer como Sócrates. Sócrates, que sabia tudo, mas no final da vida ele teve que descer do pedestal e pôr a mão na cabeça e dizer: sei que nada sei. O que eu sei é que nada sei. Que ao deparar com a morte, ele não pôde vencer a morte. Ele teve que se humilhar para a morte e dizer: eu não sei é de nada. Eu não sei é de nada. Só sei que vou morrer. Em outras palavras, né? Eu só sei agora que vou morrer. Não dou conta de vencer essa velhinha com a machadinha. Mas aonde eu estou, pastor Samuel? 61, página 10, vamos lá. Se eles pudessem ser suficientemente grandes para se tornarem suficiente simples, eles poderiam encontrá-lo, a Deus. Oh Deus, esse é o caminho de nós encontrar o Senhor. Encontrá-lo naquela direção, por serem simples.
Mas uma vez que você vai em direção ao conhecimento, esse conhecimento é o técnico, é o humano, viu? Você se distancia dele. Aí você lembra de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque eles discernem naturalmente. É um oposto, é como o norte está oposto ao sul, assim está a inteligência do homem oposta a Deus, com seu egocentrismo, não é? 62. Agora deixe-me apanhar isto de tal modo que você não o perderá. Segure isto. Desde que você está tentando encontrar Deus através da ciência, conhecimento técnico humano, como sucedeu no jardim do Éden, a serpente, como foi nos dias de Moisés, teologia de Moisés, Faraó, como foi nos dias de Noé, sabedoria do antediluviano, como tem sido nos dias de Cristo, sabedoria dos grandes teólogos, nos dias de João, nos dias dos apóstolos, neste dia, quando você tenta calcular e tenta encontrar Deus através da ciência de 2 mais 2 são 4, exata, ciência exata, como a matemática é exata, o povo quer aplicar na Bíblia e só tem dado na cabeça. Jesus vai ter que vir exatamente 40 anos depois que Israel empossou na Palestina, lá em Jerusalém, na terra hebreia. Porque a Bíblia fala que não passará geração, e a geração é 40 anos. Israel empossou lá, reconhecido pela ONU, as Nações Unidas, dia 14 de maio de 1948, foi registrado nas anais da história. E 48, então Jesus está obrigado a vir até 88. Colocar Deus dentro da nossa matemática. Deus não está sujeito à nossa matemática. Deus não está sujeito à nossa matemática. Deus está sujeito à sua longanimidade. Nós é que temos que nos curvar à matemática de Deus, não Deus curvar a nossa matemática. Você está se distanciando dele o tempo todo, você está tentando entender. Não há maneira de fazer isso, simplesmente aceite-o. Vem, apenas creia, não tente entender isto, e nem explicar como 2 mais 2 são 4. É 4 para a nossa lógica humana, mas para de Deus nem sempre 2 mais 2 é 4. Para a matemática de Deus. 63, não posso entender por que isto, bem, uma porção de coisas. Irmão Branham disse, uma porção de coisas eu não posso entender, e nem explicar. Há muitas coisas que eu não entendo, ou não posso entender. Eu não posso entender como estes jovens companheiros assentados aqui comem o mesmo alimento que eu como, né? E aqui está ele, tem a cabeça cheia de cabelos, e eu não tenho nenhum, sou calvo. Não entendo isto. Eles me disseram que é o cálcio é responsável por isto, e eu não consigo manter minhas unhas aparadas o suficiente, e não tenho cabelos para cortar, unha fica grande, mas o cabelo não existe. Eu não entendo isto como o velho dito. Isso pode parecer uma mudança de posição sem importância, mas é importante, porém não cheguei ao selo ainda, né? 65, como aquela vaca, eu não entendo como pode aquela vaca preta pode comer capim verde e dar leite branco e produz manteiga amarela. Como explicar isto? Eu com certeza não posso explicar isto. Vejam, a matemática de Deus é inexplicável. Tudo é possível ao que crê, não ao que entende. Porque veja você, cada um é produto um do outro, como isto opera, eu não posso explicar isto. 66, não posso explicar como 2 lírios ou 2 flores da mesma espécie, e uma delas é vermelha e a outra amarela.
Uma é marrom, a outra é azul. Não entendo isto. O mesmo sol sobre elas, de onde vem a cor? Vem? Não posso explicar. Não obstante, vocês têm que aceitar isto. A variedade do jardim de Deus, não é? 67. Quisera que algum grande teólogo me explicasse essas coisas, como este mundo permanece em órbita, sabe, na lei. Embaixo é o abismo e para cima é o sol, as duas leis. Segura a terra suspensa sobre o abismo e diante do sol. A atração do abismo puxa ela para baixo, a atração do sol puxa ela para cima, e ela mantém bem ali milimetricamente. Se ela subir 1 milímetro para cima, o sol frita ela. Se ela o irmão Ronão, onde ele mora, acho que lá a terra desceu um pouquinho, porque ele voltou mais moreno. A terra subiu um pouquinho mais para o sol lá. Diz que lá é perto da linha do Equador, né? É mais perto do sol. Mas se ela descer também 1 milímetro, ela congela. Quem pode explicar isso? Quem segura essa gravitação? Deus é o grande engenheiro. Não tente explicar a Deus, simplesmente creia e diga: Deus, grande engenheiro, grande astro, guia-me, ó Pai, pelo caminho da vida, sem me embaraçar nessa caminhada. Deve ser nossa oração. Não querer explicar. Não é verdade? Agora o 67, segunda linha de 67. Eu gostaria que você pudesse cientificamente atirar uma bola no ar girando e deixar que ela fizesse a segunda revolução no mesmo lugar. Você não pode fazer isto. E além do mais, está tão perfeitamente calculado até o ponto em que eles podem prever o minuto do eclipse do sol. Daqui a 20 anos, estudando. Eles não têm um relógio ou qualquer máquina que seja tão perfeita. E ela ainda permanece ali. E assim, estando inclinada, que seria se ela endireitasse um pouquinho? Sim, você simplesmente se tornaria louco ao tentar, veja. Então veja você, não tente obter sabedoria para entender a Deus. Apenas creia no que Ele diz. E quanto mais simples você puder chegar, então aí está você. Você quer estar na presença de Deus? Seja simples, humilde. Você o encontrará. Agora estou tão agradecido por isto. Agradecido pelo que Ele é, por ter se tornado simples, sendo Ele o maior ser que existe, o Criador de todas as coisas. No entanto, se tornou acessível a mim, um simples ser da vida. Ele se tornou acessível a mim. Eu posso tocar nele, Ele pode tocar na minha alma. Quem? O grande Criador de todo o sistema solar, terrestre, das águas. Ele pode ter companheirismo comigo, lá no meu quarto, quando todo mundo estiver contra mim. Ele chega e toca em minha alma, me ajuda, me consola. Que amigo, hein? Como Ele é grande e pode se tornar tão pequeno, descer ao meu nível para me consolar, me animar, me ajudar, me curar de doenças. Tem que ser Deus. Vocês vejam os homens, quanto mais ricos ficam, para você ter uma audiência com eles, você tem que cair até 2 anos na fila para ter audiência com o presidente, né? Mas Deus não. Deus, você chama Ele na hora, Ele já vem ter audiência contigo. Na hora. Sendo Ele o maior dos maiores. Simples. Agora encontramos no 6º capítulo, versículo 9, deixe-me começar. Então nós vamos parar aqui, sexta-feira que vem a gente prossegue nesse trecho aqui.
Mas é bom ser simples, não é? Porque quando você se torna simples, você encontra com Deus. Como é bom ser simples de coração, puro, sem maldade, sem pretensão. Quanto mais despretensioso você for, mais Deus pode te usar. Deus nunca usou o pretensioso. Você lembra de João, a mãe de João? Pretensiosamente querendo colocar João e o outro irmão dele, um do lado de Jesus, outro do outro lado lá no céu. Jesus deu uma pancada nela e disse: olha, isso não compete a vocês não. Para que isso? Isso é egocentrismo. Ele coloca, sabe o que é seu filho? Colocar um do lado ou do outro, do mestre lá no céu? Isso compete a Deus. O importante é estar lá, em que lugar não importa. O importante é estar lá na vida eterna. Se tiver que ser um porteiro ou qualquer coisa, não importa. O importante é estar lá. Mas nós não. Ajude a nós, Jesus, descer dos nossos pedestais e ser humilde. E encontraremos Jesus bem lá embaixo. Nós erramos, nós pensamos que vamos encontrar Deus em cima, nos píncaros da vaidade. Não, Ele não está nos píncaros. Ele está lá no pé do monte, lá embaixo, para nos encontrar na simplicidade. Amém? Vamos com o pastor Samuel. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Obrigado, Jesus, por tantas palavras maravilhosas da qual o Senhor tem nos dado nesta noite. Nós enviamos a nossa saudação a todos os irmãos que nos acompanhou nesta noite, através das conexões pela internet, na Bahia, em Brejinho das Amentistas, Creuza e família, em Itabuna, Lília Mendes, em Salvador, Sandro Rocha e família, em Serra Dourada, Benailton e família, no Distrito Federal, em Águas Claras, Josué Cardoso e família, em Brasília, Marinângelo, Brígida e Geralda Dias, em Braslândia, Divino Pires e família, Márcia e família, em Ceilândia, Eupídio e família, Inaldo e família e Valdinei e família, no DVO, Tiago Clementino e família, no Gama, Ana e Karine, Bete, Cátia Simplício, Frank William, João dos Santos e família, Paulo Henrique e família e Poliana, no Núcleo Bandeirante, Moisés e Tainara, no Recanto das Emas, Walter e esposa, no Riacho Fundo, Milta e Rubem, Martins, Rosa e Francisca, em Santa Maria, Irene e família, Joana Feliciano, Luiz José e família e Marcos Antônio, em São Sebastião, João Júlio e família, em Sobradinho, Guilherme, em Taguatinga, Glauter e família, Egilson Walter, Emanuel e família, Isaac e família, Lourenço Vaz, no Espírito Santo, em Viana, Joanir Lima, em Goiás, em Acreúna, Emílio, Dinamárcia e Ingrid, em Anápolis, Vivian Cardoso e família, na Cidade Ocidental, Douglas e Ana, Elivelton e família, Regiane e Paulo, Vitor e Rodrigo, Wesley Carvalho, Wilkerson e Sabrina, na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde Diva, no Jardim ABC, Fernando e família, em Iaciara Coraci, no Jardim Alexandre e Marília, Antônia Lojó e família, Avane e família, Bruno Fogaça, Danilo e família, Daiane Braga, Delma, Dilene e família, Irene e filhos, Isabel de Jesus, João e Augustinha, Marcos Roberto e família, Midian Camelo e Sara, Rainara Pereira, Reinaldo e família e Vinícius, no Jardim Zuleika, Eliane Fontela e família, Leonardo e Stephanie, Luana e Ana Vitória, Sara Souza e filhos, em Lusiânia, Cassiano e Virlene, Manuel Camelo e Evanice, Maria Olímpia, Patrocínio e família, o Anderson e Giza, no Novo Gama, José Inácio e família, Antenor e Nilza e Jonas Ferreira, em Minas Sul, Samuel Cunde e família, Salomão Cunde, em Planaltina, Crenilson e Maria, em Valparaíso, Arlinda Neri, Aurelina Maria, Edileuza e Artemísia, Edno e família, Elaine, Larissa, Stephanie, Carol,
Nicole e Vitória, Magno e família, Marcelo Mesquita e família, Meire Borba, Patrícia Camelo e família. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. No Mato Grosso, em Sinop, José Cláudio. No Mato Grosso do Sul, em Dourados, Genesi. Em Minas Gerais, em Montalvânia, Glória. Em Periperi, Zé Batalha. No Riacho Novo, Adalício e família, Maria, Beto e Samuel. Em Teófilo Otoni, Milza e família. E também Walter. No Paraná, em Cambé, Marinalva. Em Curitiba, Wilson Vale e família. Em Londrina, Ivani Pereira. Em Marialva, Dirce. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. Em São Paulo, em Araçatuba, Fumil e Neuza Camimura. Em Guararapes, Edna, Heloísa e Beatriz. Em Jaú, Clares. Em Itapira, Heitor e família. Em Rubiácea, Aparecido Ferreira e Orminda. Em Santo André, Sheila Camelo e Estevão. Em São Paulo, Paulo Ivo, Daniel, Neuza Xavier, Talita Lourenço, Vanderlei Batista, Laura Fernandes e família, José Braz e Rose. No Tocantins, em Formoso do Araguaia, Raimundo e Eva. Aproximadamente 2.350 computadores que nos acompanharam nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando a todos os irmãos, a todas as irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui veio pedidos de oração em favor de Eva Maria de Oliveira, Ricardo, William e família, Hilda Pereira, Aurelina Maria e família, Edileuza Oliveira, o Anderson Balbino e família, e Aline. Vamos nos colocar em pé, agradecermos a Deus por este culto, por esta reunião, interceder em favor desses nomes. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, como nós temos aprendido do Senhor através da Tua palavra nesta noite, ungida pelo Teu Espírito Santo, Pai, aonde isto tem penetrado dentro de nossas almas, em nossos corações, e tem nos trazido, ó Deus, a consciência daquilo que somos e devemos ser, Pai. Ó Deus, colocamos estes nomes diante do Senhor, que este culto, Pai, que a unção desta palavra possa atingi-los nesta noite, ao eles terem ouvido a Tua palavra, e eles foram curados, Senhor, libertados através da Tua palavra, pois nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Pedimos ao Senhor, leva-nos em paz, guardados, protegidos ao nosso lar, Pai, debaixo da Tua unção, da unção deste culto, Pai, da unção da Tua palavra, e que possamos estar de volta no domingo de manhã aqui, Senhor, escola dominical, e Taguatinga amanhã ali também, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.